Bom dia, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Espero que cada um tenha tido uma noite excelente e prontos para esta madrugada iniciarmos o nosso tempo de oração. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça, a paz do Senhor Jesus e todos aqueles que são fiéis, que sempre estão ali prontos, estão alertas, estão vigiando, né? E são nossos companheiros de jugo de oração nas orações da madrugada. Quero dar a cada um de vocês um bom dia e você fez a melhor escolha em poder estar nesse horário buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que somos de graça, que possamos orar de acordo com a sua vontade e que alcancemos a misericórdia, a bondade do Senhor para este dia, para em todos os nossos afazeres encontrarmos a vitória do Senhor. E assim nós possamos estar sempre firmes, inabaláveis, prontos para enfrentar os desafios desta vida. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui já entrando e vamos ter esse tempo de oração, de adoração ao Senhor, de confissão, para que logo nós possamos ter a revelação da palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém, amados? Aleluia! Aí onde você está, comece a orar em línguas, comece a declarar a presença do Senhor e comece a declarar que Deus é o teu Deus, é o teu Pai. Nesse domingo nós falamos sobre a paternidade. Deus é Pai para os remanescentes, que tenha revelação e que tenha santidade em dia com Ele. Por isso, nesta manhã, vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Pai, nós chegamos na Tua presença nesta manhã, Senhor. E nós, Senhor Deus, declaramos que o Senhor é Deus na nossa vida. Declaramos que o Senhor é Deus da nossa vida. É o nosso Pai. Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente. Em todos os momentos nós podemos clamar e encontrar a presença do Senhor. Porque estamos próximos ao trono da Tua graça. E quando nós estamos próximos ao trono da Tua graça, nós encontramos refúgio, nós encontramos o livramento, nós encontramos o suprimento, nós encontramos alimento, nós encontramos, Senhor Deus, tudo aquilo que necessitamos. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós buscamos a Tua presença, buscamos o Teu rosto. Senhor, queremos, em primeiro lugar, Senhor, nos arrepender, Senhor, de todos os nossos pecados, de todos, Senhor Deus, as nossas falhas, e nos identificamos com o pecado, Senhor Deus, de tantas pessoas, dos nossos pais, todas as pessoas que convivem conosco. Pai, nos identificamos. Nesta manhã, purifica-nos, limpa-nos, que sejamos livres de consciência, para que possamos fazer as coisas de uma forma sábia, possamos nos comportar como verdadeiros remanescentes que estão debaixo da sombra do Onipotente e descansam. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa vida. Assim como os antigos declaravam, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos nesta manhã, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, nesta manhã queremos fazer a leitura da Tua palavra, Senhor Deus, como uma forma de oração declaratória. A oração que declaramos pela Tua palavra, Senhor.
E nós queremos fazer esta oração, Senhor, através da leitura desse texto, Senhor Deus, para cobrir com a Tua palavra a nossa vida, cobrir nossa família, cobrir nossos negócios, cobrir, Senhor Deus, a nossa casa, cobrir nosso ministério, cobrir, Senhor Deus, toda a nossa vida. Por isso, Senhor Deus, queremos declarar, Senhor Deus, esta leitura, em nome do Senhor, que possamos tomar posse da verdade que está nesta palavra, Senhor. Pai, declaramos que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará abrigo. Você encontrará refúgio e fidelidade dele será o seu escudo e protetor. E a sua fidelidade será o seu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, que desvasta como a praga ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo a sua morada, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vos livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra bendita, por esta palavra que nos traz, Senhor Deus, promessas de que se de fato nós buscamos a tua presença, de que de fato se nós nos escondemos em ti, nós teremos toda a proteção que precisamos. Declaramos, Senhor, nesta manhã, nenhuma praga chegará à nossa casa, nem à nossa vida, nem à nossa empresa, nem, Senhor Deus, nos nossos negócios, nem no nosso consultório. Senhor Deus, oramos que não perderemos o emprego nesse tempo, Senhor. O Senhor nos suprirá toda a nossa necessidade. Assim como diz a tua palavra, eles te conduzirão em suas mãos. Deus ordenará anjos para que nos levem em suas mãos, para que nos guardem de todo mal e para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Senhor Deus, nós te agradecemos. E como diz a Escritura Sagrada, como é bom render graças ao Senhor. Como é bom render graças ao Senhor. Como é bom cantar louvores a teu nome, Senhor. Anunciar, Senhor, de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ah, Deus,
ao som de muitos instrumentos, queremos cantar com toda a melodia, com toda a alegria, porque Tu nos alegraste, Senhor, com Teu livramento. Tu nos alegraste, Senhor, com os Teus feitos. As obras, Senhor, das Tuas mãos nos leva a cantar de alegria, nos leva a expressar o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa alegria em poder dizer: o Senhor reina, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor fez grandes coisas. Por isso muitas pessoas dirão naquele dia: o que aconteceu com estes? Por que estão felizes? E eles dirão: porque o Senhor fez grandes coisas com eles. E o Senhor está fazendo grandes coisas. Estamos tendo a revelação da Tua palavra. Estamos sendo ensinados para sermos discípulos de Cristo. Senhor, que aprendamos a valorizar cada palavra, cada ministração, cada impartição que o Teu Santo Espírito nos dá, que o Teu Santo Espírito nos provê para nosso alimento espiritual, para nos manter firmes, inabaláveis nesse tempo de crise, nesse tempo de grandes desafios, nesse tempo onde a mortandade está solta através de pestilência, através de violência, através, Senhor Deus, de perseguições que estão se iniciando contra a igreja do Senhor. Pai, nós oramos, nós clamamos e nós nos aproximamos do trono da Tua graça, Senhor, e declaramos como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos para a nossa vida, Senhor Deus. O mundo não entende porque não Te conhece, assim como nós Te conhecemos, assim como nós temos um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Oh Deus, como diz a Tua palavra: embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, o Senhor nos diz: serão destruídos para sempre, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor atenta à voz do clamor de seus filhos. Tu, Senhor, és exaltado para todos sempre, Senhor. Nossos inimigos, Senhor, Teus inimigos, eles perecerão, Senhor Deus. Serão dispersos todos os malfeitores, porque o Senhor está aumentando a nossa força. O Senhor está fazendo-nos crescer no conhecimento e nas percepções espirituais, nas impressões em nosso espírito. O Teu Santo Espírito está nos convencendo, está imprimindo em nós a profunda experiência real com o Senhor, com a Sua salvação, com a Sua palavra. Por isso declaramos que os nossos olhos contemplarão a derrota dos inimigos e dos nossos ouvidos ouvirão a debandada dos maldosos agressores que vêm para nos confrontar. Ouviremos o som da retirada. Por isso nós repreendemos todo espírito maléfico, todo espírito de pestilência, todo espírito de enfermidade, todo espírito de bancarrota, todo espírito de divórcio, todo espírito de briga, de contenda. Saiam em retirada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os malfeitores, que são os demônios que operam contra a nossa vida, que militam contra o nosso espírito, nesta hora batam em retirada. Que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir o som da retirada, o som de que eles estão fugindo da nossa presença. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. A palavra diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, ou seja, são árvores tremendas, árvores que têm raízes poderosas, raízes profundas. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra nos garante que nós seremos como a palmeira, como cedro do Líbano, cresceremos, seremos plantados na casa do Senhor, floresceremos nos atos do nosso Deus, floresceremos no altar do nosso Deus, para rendermos holocaustos, para rendermos sacrifícios e para que a chama do Espírito nunca se apague, sempre esteja presente em nossa vida. Mesmo na velhice, Senhor, daremos muitos frutos, porque Tua palavra diz que permaneceremos viçosos e verdejantes.
para proclamar que o Senhor é justo, para dizer: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha justiça, o Senhor é o meu forte refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é em quem confio, o Senhor reina, o Senhor vestiu-se de majestade, armou-se com o seu poder. Por isso o mundo está firme e não se abalará. Embora haja um sacudir de Deus, nós não nos abalaremos, porque o Senhor reina, o Senhor está conosco. Senhor, obrigado porque o fato do seu trono estar firme desde a eternidade é a nossa garantia de poder e do teu senhorio, da tua autoridade sobre a nossa vida. Levantamos o nosso altar de adoração nesta manhã, Senhor. Colocamos mais lenha através da nossa oração, do nosso clamor, para que a sua glória, a sua presença, ainda, Senhor, como fogo cresça sobre a nossa vida, Senhor. Senhor Deus, uma das coisas que Satanás nos roubou foi a tua glória. Mas através do sangue poderoso e precioso de Jesus Cristo, nós recuperamos a tua glória. Por isso nós manifestamos: Senhor, glorifica-te. Senhor, glorifica-te. Glorifica-te através da nossa vida. Glorifica-te através das nossas orações. Glorifica-te em nossa empresa. Glorifica-te, Senhor Deus, em nossa casa. Glorifica-te em nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, glorifica-te, Senhor. Que as pessoas vejam que a tua glória acende o nosso espírito, acende a nossa vida, que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos 5 sentidos estejam sujeitos a este fogo do Senhor, para que possamos tomar decisões pautadas na tua vontade, pautadas, Senhor Deus, do teu trono de graça, que nos edifica, que nos dá oportuno socorro no momento da necessidade, no momento da angústia. O teu trono está firme, Senhor, desde a eternidade. O texto diz, Senhor Deus, que as águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a sua voz, levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas e mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor das alturas. Uau, que tremendo, Senhor. Que tremendos são os teus feitos. Que tremendos são os teus mandamentos. E eles permanecem firmes, eles permanecem fiéis, porque a santidade do Senhor é ornamento perpétuo da nossa casa. Ah, Senhor, glorifica teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos cantar ao Senhor com alegria. Que nós possamos aclamar a rocha da nossa salvação. Nós viemos, Senhor Deus, à tua presença, agora com ações de graças, para aclamá-lo, para cantar os cânticos de louvor, para expressar a nossa gratidão, o nosso contentamento, porque o Senhor é grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Declaramos que nas tuas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes te pertencem, Senhor. Pois teu é o mar, tu o fizeste. As tuas mãos formaram a terra seca. Por isso nós estamos aqui para adorar, para nos prostrar, para nos ajoelhar diante do nosso Deus, o nosso Criador. Porque tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós somos povo do teu pastoreio e rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Senhor, nós não queremos endurecer o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito, dizendo que o Senhor nos ama, dizendo e nos dando a direção para as nossas vidas neste dia, Senhor. Porque tu és o nosso Deus. Nós somos povo do teu pastoreio, Senhor. Por isso não queremos endurecer o nosso coração, Senhor. Oh Deus, por isso, Senhor Deus, nós fazemos um propósito diante de ti. Fazemos um propósito diante de ti.
para que nós possamos entrar no teu descanso, Senhor. Declaramos que seremos fiéis. Declaramos que seremos, Senhor Deus, cantores dos teus louvores. Seremos teus adoradores, os quais o Senhor busca aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nesta manhã nós declaramos, Senhor, a nossa adoração a Ti, a nossa proclamação a Ti. Senhor, levantamos o nosso clamor nesta manhã. Senhor Deus, neste espírito, neste ambiente, nesta atmosfera, levantamos o nosso clamor, Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão nas salas de UTIs. Ah, Deus, em qualquer natureza, em qualquer situação, Pai, nós oramos pela Tua misericórdia. Que essas pessoas enfermas sejam alcançadas, Senhor. Sejam alcançadas, que haja Teu milagre, Senhor Deus. Oramos por cada vida, Senhor. Oramos por aqueles membros da nossa casa espiritual que encontram-se adoecidos. Senhor, visita com Tua cura nesta hora, Senhor. Nós enviamos uma palavra de cura, uma palavra, Senhor Deus, de poder, que possa levantá-los. Assim, Senhor, como os paralíticos se levantavam, como os coxos se levantavam, como os leprosos eram curados, como o cego era curado, como o opresso era liberto. Assim nós declaramos esta palavra que alcance, Senhor Deus, todo o nosso território apostólico, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada familiar, Senhor Deus, que está conectados com este mover, com este Espírito, Senhor Deus. Que a Tua graça os alcance, em nome de Jesus. Que os alcance com salvação e que o alcance com cura. Curar o seu espírito, curar a sua alma e o seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que a Tua presença os visita, a Tua presença os alcança nesta hora, Senhor. Senhor, sopramos o fôlego da vida, para que os pulmões recebam esta virtude, recebam esta graça e possam, Senhor, recobrar a vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, pelo Teu povo que permanece fiel, por Teu povo, Senhor Deus, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem, Senhor Deus, que foi fiel a Ti, que continua sendo fiel, que não se deixam levar pelas valores fúteis dessa vida, mas que estão, Senhor, já entendendo o verdadeiro valor da Tua palavra, da Tua presença, da Tua graça, das Tuas promessas. Sim, Senhor, obrigado por estes que já estão caindo os escamos dos seus olhos. Senhor Deus, oramos por aquelas pessoas novas que estão chegando a esta casa espiritual, para que tenhamos sabedoria de conduzi-los nesse processo de afirmação, para que possam se tornar filhos verdadeiros debaixo do senhorio de Cristo Jesus, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, e que nós devemos obediência, e que nós devemos submissão, sujeição a Deus. Como diz a Tua Escritura, sujeitai-vos, pois, a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus. Desisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós poderemos resistir ao diabo quando nós primeiramente nos humilhamos, nos submetemos a Ti, Senhor. Por isso, nesta manhã, declaramos a nossa total rendição ao Teu poder, à Tua graça, ao Teu senhorio, para que no momento oportuno que precisarmos, possamos resistir ao maligno e ele fugir da nossa presença, pela autoridade que o Senhor nos concede, através do nome e do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Senhor, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, Senhor, pela nossa esposa, nosso esposo, te agradecemos, Senhor Deus, pelos nossos filhos. Oramos para que eles cresçam em graça e sabedoria e ainda jovens possam, Senhor Deus, tomar a decisão de andar com Deus, assim como nós, que sejamos nós como pais, exemplos vivos da Tua graça, exemplos vivos de um homem e uma mulher que se rende totalmente a Deus,
com um coração quebrantado, contrito, humilhado, da qual tem respostas às suas orações, que os nossos filhos vejam que nós brilhamos como estrelas, como disse Jesus, que brilhamos nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas, e que somos exemplos para eles seguirem o molde e servirem o nosso Deus, o mesmo Deus a quem nós servimos. Os nossos filhos possam ter, Senhor Deus, o gozo, o prazer, a alegria de poder servir esse mesmo Deus. Ah, Deus, nossos filhos não foram feitos para serem filhos da desobediência, mas foram feitos para serem filhos obedientes ao Senhor. Filhos que encontram em Deus o seu refúgio, que encontram em Deus a resposta para o seu destino, que encontram em Deus o seu propósito de vida, assim como eles veem em nós, que estamos andando no desenho de Deus, na visão de Deus, estamos andando no propósito, no molde de Deus. Assim eles queiram nos imitar, Senhor, para que sejam justos, sejam honestos, íntegros nessa vida e que o Senhor os faça prosperar em todos os seus empreendimentos. Esta é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Oramos, Senhor Deus, confiadamente, sabendo que o Senhor atenta à oração de cada um de nós. Senhor, por isso nós suplicamos a Ti, pela vida de cada um daqueles que são nossos irmãos em Cristo. Suplicamos para que, segundo a Tua riqueza em glória neste dia, sejam supridos cada necessidade. Se é saúde, que tenham saúde. Se é finanças, haja provisão dos recursos do Senhor. Pai, nós oramos, se é necessidade de saúde, sejam curados em nome de Jesus. Se falta restauração, que haja o perdão, que haja, Senhor, a reconciliação, Senhor. Pai, entre marido, entre esposa, entre os filhos, Pai, em nome do Senhor, declaramos uma família unida, uma casa de oração, Senhor Deus, que está em unidade, conectado com o Teu Santo Espírito, para que o Senhor estabeleça a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, nós Te agradecemos profundamente, do fundo do nosso coração, pelo renovo deste dia. Senhor, obrigado porque logo cedo já podemos buscar a Tua presença. Antes mesmo que o sol nasça sobre as nossas vidas, nós como luminares, como estrelas, com essa luz que recebemos de Cristo, já estamos brilhando, Senhor Deus. Já estamos brilhando, Senhor. Pai, nós Te agradecemos. Senhor, descortina os Teus mistérios agora, pela Tua palavra, Senhor. Por gentileza, Espírito Santo, nos ajude a trazer a revelação da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça, Senhor. Glória a Ti, Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E nós oramos e dizemos amém, Senhor, e amém. Aleluia. Amém, amados. Que tempo gostoso de nós podermos estar na presença do Senhor, declarar a Sua palavra. Amados, nas suas orações, inclusive vocês que estão me ouvindo, que são intercessores, amados, em suas orações, ore ao Senhor e peça um texto sobre o assunto que você vai orar. E ore a palavra de Deus. Aprenda a orar a palavra de Deus. Essa é a minha forma de oração, queridos. Eu dificilmente oro as minhas próprias palavras. Eu oro a palavra de Deus. E a gente vai parafraseando a palavra de Deus. E assim Deus vai nos dando bastante direção e nos dá consistência em nossa oração. Você quer ter uma oração consistente? Ore a palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor. Conheça o seu pastor. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No momento que você conhecer verdadeiramente o pastor, o teu pastor, nada te faltará. Nada. Você terá tudo que você precisa. Por isso, ore a palavra do Senhor. A forma mais correta, inequívoca de orar é orar
a palavra de Deus. Pastor, eu não sei orar. Pegue um texto bíblico e comece a declarar aquele texto como uma oração. Então você vai aprender a orar. O Espírito Santo vai te ensinar a orar poderosamente. Amém, amados? Nada melhor do que orar a própria palavra de Deus. Ele se alegra com isso. Aleluia. Muito bem. Nós estamos falando como deve ser o coração de um guerreiro. E nós temos bastante assunto ainda para tratar sobre esse tema, porque fala da nossa vida espiritual, como devemos nos comportar. A última vez nós falamos de lembrarmos de duas coisas importantes. E uma das coisas importantes é a oração, que devemos dedicar tempo para que essa aproximação a Deus se torne uma convivência diária para construir um relacionamento de intimidade do Senhor. E declaramos naquela oportunidade que a intimidade é construída a partir de um tempo de convivência. Por isso, quanto mais eu convivo na presença do Senhor, mais serei moldado segundo a sua imagem e semelhança. Mais eu estarei imprimindo no meu espírito o seu caráter. E, em segundo lugar, enquanto à palavra. Primeiro, a oração. E segundo, a palavra. E a palavra, ela tem poder em si mesmo para confrontar a nossa vida. É a palavra que nos confronta do pecado e do juízo. Quando a palavra vem revelada, ela nos mostra quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E já nos adverte de coisas tremendas, além das promessas que nós temos, também nos adverte que Jesus um dia vai voltar, que haverá grande tribulação, que o céu e o inferno é tão real como este mundo. Queridos, nós precisamos levar em consideração a palavra do Senhor. Por isso o salmista disse lá no Salmo 119, 18, ele disse: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que tenhamos revelação, que tenhamos discernimento. E depois nós tínhamos terminado falando das 7 coisas que precisamos fazer com a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer, pastor, com a palavra de Deus? 7 coisas. Você precisa, primeiro, ler a palavra de Deus. Em segundo, você precisa meditar na palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Nós estamos apenas dando um resumo geral da semana passada, para entrar no terceiro ponto, né? E falamos, em quarto lugar, que devemos crer na palavra de Deus. Ler a palavra, meditar, estudar, crer, praticar a palavra de Deus, proclamar e guardar a palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, não teremos elementos que nos sustentem para construir uma vida de santidade. Depois nós também falamos que o Senhor nos ensine o seu caminho e nos guie por uma vereda plana, para que através das circunstâncias nós possamos trilhar o caminho do Senhor com alegria, com persistência, com bastante fé, que nós possamos, por exemplo, nós estamos enfrentando uma grande situação econômica, uma depressão, digamos assim, mas o empresário, você que tem o seu negócio em qualquer dimensão, você tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, ensina-me, dá-me criatividade para o meu negócio, Senhor. Ensina-me o teu caminho. Eu quero colocar o meu negócio no teu caminho. Guia-me por uma vereda plana. Guia-me por uma vereda plana, Senhor. Que os meus olhos empresariais, que os meus olhos em meu consultório, seja qual for o seu negócio, não vejam a circunstância, não vejam os inimigos que me espreitam, mas que eu possa ver pela tua palavra uma vereda plana onde o Senhor está me conduzindo, onde terei visão de negócio, onde eu vou poder observar onde eu posso estabelecer o meu ponto de contato com Deus para Deus me dar
a saída para toda esta situação. Na semana passada nós declaramos, queridos, que nesses últimos 15 dias desse mês, Deus estaria nos restituindo do que nos perdemos. E se você crê, isso será possível, queridos. Se você realmente crer no Senhor, se você realmente colocar fé a esta palavra e tomar e selar esta palavra com a sua oferta, queridos, isto se cumprirá na sua vida. Isto vai acontecer na sua vida. Deus pode fazer de um dia para o outro as coisas. A cada dia Deus fez uma criação com a sua palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Ele pode dizer, haja finanças e vai haver finanças. Haja saída e vai haver saída. Haja habilidade para produzir riquezas e isso vai acontecer. Amados, precisamos ter fé. E chegou o tempo, escute isso, chegou o tempo em que nós verdadeiramente, o meu justo viverá pela fé. Chegamos no tempo em que você, empresário, que você, empreendedor, que você que tem o seu negócio, queridos, de viver pela fé. Já não viver pelas finanças, pelo teu fluxo de caixa, porque você tem uma solvência aqui, se acontecer alguma coisa, eu tenho aqui. Não, se acontecer alguma coisa, eu tenho o Senhor. Se acontecer alguma coisa, eu tenho o Senhor. Nós temos que aprender a nos mover pela fé em nossos negócios. Ah, pastor, negócios à parte, amizade à parte. Não, queridos. A nossa vida é uma vida pautada no mundo espiritual. A nossa luta não são as pessoas. A nossa luta não é contra o nosso concorrente. A nossa luta é contra o inferno, contra principados, contra potestades, contra governadores que operam, que militam no mundo espiritual. Por isso Cristo nos fez assentar em lugares celestiais, no terceiro céu, para que a partir dali governemos no mundo espiritual e no mundo natural, para manifestar o sobrenatural de Deus. Vencer os nossos adversários não é o nosso concorrente, não é as pessoas, mas vencer o maligno, vencer os demônios, vencer Satanás, seus demônios, vencer o inferno. A palavra do Senhor diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Portanto, quando nós temos fé, nós temos confiança e nós pedimos ao Senhor que nos ensine o seu caminho, Ele nos guiará por uma vereda plana. Ele nos guiará. Não estaremos desesperados por causa de uma lei do governo. Não estaremos desesperados por conta de uma pandemia. Não estaremos desesperados por alguma situação qualquer. Como diz, ainda que o bramido das águas, ainda que venha uma turbulência sobre a nossa vida, não temeremos. Não temeremos porque fizemos de Deus a nossa salvação. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então, aqueles que são chamados para serem seguidores de Jesus Cristo, estão sendo chamados para então imprimirem em suas vidas um novo estilo de vida que se chama fé. Para andar pela fé. Então, decida hoje viver uma vida de fé que vai levar você à santidade. Porque o tempo é agora, amados. O tempo é agora. Então, olhando para o texto escrito pelo apóstolo Paulo, nós podemos identificar alguns princípios que nos ajudarão a viver essa vida de santidade. E agora nós estamos entrando no estudo de hoje. Até então foi apenas um breve resumo para que possamos entrar, uma breve introdução para entrar nesse texto que nos ajudarão a viver uma vida de santidade, para que essa fé que nós temos em Deus se transforme num estilo de vida que vai produzir a santidade. Santidade, amados, é um estilo de vida.
Nós decidimos não mentir, decidimos não fornicar, não adulterar, não mais fazer negócios escusos, não mais mentir em nossos negócios. Queridos, nós temos que ser a diferença. Nós temos que agir na luz. Se nós somos luz, temos que agir na luz. Não podemos agir no oculto, porque quem age no oculto está debaixo do espírito do ocultismo, onde Satanás opera. Ponto número 1. Jesus precisa ser o alvo de sua vida. Ponto número 1. Jesus precisa ser o alvo da sua vida. Seu alvo tem que ser Jesus. Como diz a Escritura, seus olhos têm que estar fitos em Jesus. Tem que estar concentrados em Jesus. Não pode estar distraído, desperto, seduzido pelas coisas do mundo, mas tem que estar em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é tudo isso, eu não preciso olhar para os lados. Eu só preciso olhar para Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Embora teu negócio seja terreno, você declara que o seu negócio é sobrenatural. Mantenha, diz Paulo, o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Por isso, seu alvo é Cristo Jesus. Ao atingir o alvo, você chega a seu objetivo. Ou seja, alvo é atingir um objetivo, alcançar uma meta, concluir um propósito. E eu quero que você possa responder de forma como uma reflexão em sua vida estas perguntas. Será que a sua atenção está completamente em Jesus? Ou você está atentando para a crise, atentando para o coronavírus, atentando para o que seus olhos estão vendo? Ou será que a sua atenção está completamente em Jesus? Será que de verdade, quando você olha para Jesus, não tem vontade de olhar para mais nada ao seu redor? Como disse, se Jesus é o caminho, se Jesus é a vida, se Jesus é a verdade, o caminho e a vida, se Jesus é o autor e consumador da minha fé, será que eu tenho olhado outras coisas ao meu entorno? Quando preciso levar meu negócio adiante, como que eu faço? Eu olho para as circunstâncias ou estou olhando para Jesus? Da onde vem a fonte? Da onde vem a habilidade para produzir riquezas? Da onde vem a habilidade para me trazer estratégias para o meu negócio? Estratégias sobrenaturais, estratégias estas que muitos ainda nem imaginaram e nem pensaram, que o meu concorrente nem pensou, mas o Espírito Santo imprimiu no espírito. Será que de verdade, quando você olha para Jesus, não tem vontade de olhar para mais nada ao seu redor? Terceira pergunta: o alvo da sua vida tem sido as coisas do céu ou tem sido as coisas da terra? Você tem trabalhado para quê? Para produzir somente riquezas aqui para essa terra? Ou você também está produzindo riquezas para a eternidade? Não está errada produzir riquezas para trazer bem-estar à nossa família, para fazer investimentos, sobretudo para construir o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas seu coração está nisso só? Ou você também está construindo uma vida de santidade? Uma vida de temor a Deus? Uma vida de frutificar no reino de Deus? Será que você está preparando a sua vida para a eternidade? Queridos, nós temos que preparar a nossa vida para a eternidade. Não podemos olhar somente
de uma forma horizontal, nós temos que olhar de uma forma vertical. Porque o nosso fim não é aqui, o nosso fim é lá. Então, nós temos que, assim como nós trabalhamos, escute isso, assim como nós, como pais, como homens, como mulheres, trabalhamos para dar algo melhor para os nossos filhos, esse mesmo esforço para dar o melhor aos nossos filhos deve ser o esforço do nosso melhor para dar em primeiro lugar a Deus. Por isso sua palavra diz, busquem primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas do alto e não as coisas de baixo. As coisas de baixo são recompensam pela tua busca das coisas do alto. Quanto mais você busca Deus, mais você receberá acréscimos aos seus negócios. Mais lucro você terá. Mais estratégias de vitória, de alcance, de expansão você terá. Só que seu coração não está nisso. Seu coração está nas coisas do alto. E se buscamos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, a palavra do Senhor diz que todas as outras coisas da terra serão como acréscimo. Então nosso coração não deve estar nas coisas da terra, mas nas coisas do Senhor. E muitos de nós fazemos o caminho inverso, procuramos as coisas da terra, lutamos, nos cansamos, muitas vezes nem chegamos a dormir porque estamos tão focados nas coisas da terra e esquecemos as coisas do alto, porque as coisas do alto é que nos proporcionam as coisas da terra. Aquilo que prende a sua atenção. Escute essa pergunta, muito importante. Aquilo que prende a sua atenção hoje tem valores eternos ou tem valores passageiros? Que tipo de coisa está prendendo a sua atenção? Que tipo de coisas está sugando a sua energia? Coisas da terra ou as coisas de Deus? Quando o nosso olhar se prende a Jesus, é porque o desejo ardente do nosso coração é ser como Ele, santo. Santo. Nosso negócio tem que ser um lugar santo, queridos. Nos consultórios, seja qual for sua maneira de você ganhar a vida, tem que ser o santo. Não pode ser baseado, seu lucro não pode estar baseado na mentira. Seu lucro não pode estar baseado na fraude, na corrupção, nas coisas ilícitas, nas coisas do oculto. Não pode. Tem que estar pautado na luz do Senhor. Tem que estar escancarado, da qual você não se envergonhará, da qual você não sofrerá juízo dos homens e de Deus. Então nosso olhar tem que estar prendido, preso a Jesus. Quando vivemos movidos pela vida de Cristo, escute, quando nós vivemos movidos pela vida de Cristo, os nossos valores mudam. Nossos corações se viram para a direção do reino de Deus e nos identificamos com a vida, morte e a ressurreição de Cristo, e por isso acabamos refletindo a vida de Cristo em nós. Temos que ter cuidado, queridos, pois uma vida de santidade vai exigir que o alvo da nossa completa atenção seja apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos que viver Cristo, temos que olhar Cristo, temos que respirar a Cristo, temos que dormir com Cristo, temos que acordar com Cristo, temos que sonhar com Cristo. Cristo tem que ser tudo na nossa vida. Se Cristo não é o teu Senhor, se Ele for apenas teu Salvador, queridos, não é suficiente. Porque só salvação em si mesma
não é a garantia de que você vai viver a eternidade. A salvação ela precisa ser desenvolvida. Como? Com santidade. Porque permanecer na salvação, queridos, é permanecer na porta de entrada, que também é a porta de saída. E quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós entramos pela porta chamada salvação, fechamos a porta e seguimos adiante. E esse seguir adiante se chama processo de afirmação, de crescimento para alcançar a maturidade espiritual, para alcançar a ser um varão perfeito, assim como Cristo. E permanecemos firmes, inabaláveis, e quando tudo isto passar, estar firmes, estar prontos para o nosso arrebatamento, para ir com Jesus. Portanto, amados, olhe para cima, ajuste o seu foco, ajuste o seu foco. O alvo da sua vida precisa ser Jesus Cristo e nada mais. Precisa ser Jesus Cristo e nada mais. Por isso, nesta manhã, queridos, é importante que você possa ter esta revelação. Ontem nós falamos no discipulado tantas coisas importantes. Falamos sobre guardar o nosso coração. O que nós temos em nosso coração? O que você tem guardado no seu coração? Se seu coração está cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus, a sua vida externa vai refletir aquilo que está no seu coração. Mas se você está com medo, se você está com pavor, se você está com medo dessa pestilência, se você está com medo das circunstâncias, amados, estaremos perdidos desse jeito. Nós precisamos ter a revelação de andar com Jesus, andar sem medo, andar com coragem para fazer as coisas. Queridos, se nós formos olhar, não iremos mais ao supermercado. Se iremos olhar a circunstância, não iremos mais nem ao médico, não iremos mais a lugar nenhum. Ficaremos em nossa casa encerrados. Não, queridos, a vida continua, a vida segue. O mundo sempre esteve assim. Escute, o mundo sempre esteve assim. O mundo, desde Adão até aqui, sempre foi um caos. O mundo sempre foi perverso. O mundo sempre foi pervertido. O mundo sempre foi imoral, desde Adão. Desde o pecado de Adão até agora. O mundo nunca mudou, queridos. Quem muda somos nós. E Deus quer nos mudar, quer mudar nosso coração para viver no meio deste mundo, no meio das adversidades, no meio da turbulência, no meio do caos, mantendo Cristo, a luz de Cristo. E as pessoas verão, as pessoas de fora verão. Por que vão ver? Porque o mundo é trevas e você em Cristo é luz. Por isso eles te verão. Verão o teu testemunho, verão a tua vida, verão como Deus é contigo, verão a tua prosperidade, vão ter inveja de você, vão querer o teu mal, vão te perseguir, sim. Por isso nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, porque só em Jesus nós encontraremos refúgio, só em Jesus nós encontraremos fortaleza, descanso, proteção, provisão, alimento. Só em Jesus. Amados, esse caos, essa pestilência foi um instrumento poderoso que está nos fazendo refletir da vida, está nos fazendo refletir da família. Um dos grandes elementos da vida é o que esse adversário chamado coronavírus está roubando de nós. Sabe o que é? O ar que Deus nos dá gratuitamente. É isso que ele está nos roubando. Por isso que muitas almas estão sendo ceifadas no nosso país. Por isso nós temos que estar preparados, prontos para combater, para exercer a nossa fé, a nossa confiança.
naturalmente, olhando para isso, evidentemente, sentimos medo. Sim, por que não, queridos? Ninguém quer morrer. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar padecendo numa UTI, internado num hospital. Ninguém quer isso para a sua vida. Por isso, olhe para Jesus. Nele nós encontraremos a fé que precisamos para nos manter distante e para manter nossa vida blindada contra esse mal, contra essas pestes que nos assolam. Por isso, nesta manhã, queridos, olhe para cima. Ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Só Deus é a nossa saída para todas as coisas. Nesta manhã, eu quero orar com você, abençoar a sua vida e declarar que o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos orar, Senhor. Nosso tempo passou tão rápido, mas eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, que olharemos para cima. Fazemos um pacto contigo nesta manhã. Senhor, nós queremos selar um pacto contigo nesta manhã. De nós olharmos para cima, Senhor. Não olhar para baixo. Se nós olharmos para baixo, veremos o caos que o mundo está. Mas se nós olharmos para cima, nós veremos o céu e nós veremos a vontade de Deus. E o caos não interferirá em nossa vida, vivendo no meio do caos. Queremos, Senhor, ajustar o nosso foco. Queremos ajustar a nossa lente espiritual, Senhor, para que o alvo da nossa vida seja precisa em Jesus Cristo. O nosso foco seja viver a vida de Cristo como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Senhor, nós queremos absorver esse senhorio de Cristo para vivermos a sua vida, não vivermos a nossa vida, a nossa vontade, ser guiado pelos nossos 5 sentidos, mas ser guiado pelo Espírito de Deus, impresso em nosso coração, em nosso espírito, e que o nosso coração esteja cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus, para que tenhamos uma produção sobrenatural, sejamos frutíferos em todas as áreas que empreendemos em nossa vida. Sejamos frutíferos, sejamos abençoados, mas para isso é um preço, ter a Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Senhor, eu abençoo, Senhor Deus, teu povo nesta manhã, com paz, que possa ir trabalhar sem medo, que possa ir trabalhar, Senhor Deus, Pai, na confiança de que o Senhor Jesus está guardando cada um deles, irão e voltarão sãos, sem contaminação, com seus olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Neste dia, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você recebe esta palavra. Quero lembrar você, amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa Casa de Paz. Convide as pessoas, já comece a sua produtividade, convide as pessoas, mande o seu convite para que nós possamos, então, inseri-los no grupo fechado do Face de Casas de Paz. Amém, amados? Declaro o dia sobrenatural sobre a sua vida. Um bom dia a todos. Até lá.